Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí mais uma vez conosco na nossa videoaula aqui da EBD Betel Dominical. Nosso trimestre é Apologética, hoje é a lição número 4. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, professor Ronald. Obrigado por estar aí participando, meu amado irmão, minha irmã. E já lembro, se você não fez a sua inscrição em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com as pessoas para ajudá-las, amém? A compreender a palavra de Deus. E lembro que os slides ficam no link embaixo do nosso vídeo, é só você ver qual é o melhor para você. Tem PDF e tem PowerPoint também, amém? Muito bem. Vamos lá, Deus é o Criador e se relaciona, é o tema de hoje. Nosso texto áureo tem Gênesis 3:9 e disse: e o Senhor Deus, e chamou, aliás, o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Gênesis 3:9. A verdade aplicada diz: o Senhor Deus não apenas criou todas as coisas, mas também sustenta as obras da sua criação, se revelou ao ser humano e quer se relacionar com ele. 3 objetivos. Primeiro, entender como é Deus para o deísmo. Segundo objetivo, estudar a definição de Deus conforme o panteísmo. E o terceiro objetivo, aprender como o teísmo define Deus. Amém? Esses 3 temas. E o nosso texto está em Salmo 139, versículos 1 ao 6. Eu já vou direto para a introdução, você lê em casa, por favor. Convictos da existência de Deus, perguntamos: o Criador se revelou e continua agindo e se relacionando com os seres humanos? Essa é a questão que vamos tratar. Será que Deus ainda se relaciona com as pessoas? Ainda Ele está agindo? Bom, vamos ver o primeiro ponto, há uma visão acerca do deísmo. Deus abandonaria sua criação, a existência de seres morais e a existência de seres inteligentes. O que é deísmo? O deísmo afirma a existência de Deus como exigência da razão, independente de qualquer revelação. Porém, ele não intervém no mundo, mas é exclusivamente transcendente, ou seja, um ser que está acima dos limites ordinários, ou seja, Deus é um Deus distante. Tá? Então, o deísmo, ele crê assim, existe um Deus, tá? Mas eu sei que existe porque minha razão me diz que existe um ser supremo, mas não sei quem ele é, esse Deus não se relaciona comigo e esse Deus também não intervém no mundo, né, na minha vida. Tá? Ou seja, o deísmo acredita num Deus distante. Amém? Vamos ver detalhes. Deus abandonaria a sua criação? Veja que não nos é permitido atribuir impotência ou maldade àquele por quem tudo o que existe foi feito, é quem todos os seres humanos devem a sua existência. Então, existem pessoas que acham que Deus abandonou a humanidade, tá? Ou que Deus não tem poder, né, para segurar o mal. Então, vamos pensar um pouco, né? Por que essas pessoas creem assim? Veja, o teísmo, tá? Aliás, o deísmo, ela vai nascer diante do pano de fundo sangrento da era anterior, que seria a era da Idade Média. Tá? As pessoas duvidaram que o cristianismo fosse a religião que representasse o Deus que ele dizia representar. Então se busca uma religião pura e natural. Então, as pessoas que nascem pós-século XVI, XVII, ou seja, no século XVIII, eles duvidam que aquele cristianismo apresentado pela dita igreja cristã, né, seja uma igreja, uma religião pura, verdadeira, porque aquela religião, ela mata as pessoas numa fogueira,
executa com guilhotina, tortura. Então, as pessoas do século, chamado também século das luzes, né? Ou iluminismo, tá? Ou Idade Média, então essas pessoas estão revoltadas, tá? Com o tipo de Deus que essa igreja cristã representa. Então, a questão, a existência de seres morais. Veja, Deus é a origem de todas as ideias morais, como também dos valores humanos, que são ideais. Então, quando nós pensamos em ideias morais, nós falamos de costumes locais, hábitos regionais. Já quando falamos de valores humanos ideais, estamos falando da ética, que são questões universais. O deísmo considera só as ideias morais, que são locais e circunstanciais. Já a ética divina constitui princípios que não mudam com o tempo ou local. Então, a diferença da questão moral e a questão ética é justamente isto. A questão moral é local, circunstancial. Ou seja, depende da circunstância ou depende do local, isso pode ser um mal ou não, tá? Agora, a ética, já a ética divina, ela constitui princípios que não mudam, seja diante do tempo, do local, tá? Esses, quando se mexe nesses princípios, né, se provoca mal, tá? A todo o sistema. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Veja, por exemplo, Mateus 5. Mateus 5, 22, né, Jesus nos fala um princípio que isso vai durar até, né, ter ser humano sempre aqui na terra. Diz assim: ouviste que foi dito, não matarás, e a quem matar está sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, está sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja, Jesus está nos falando princípios aqui, tá? Qualquer pessoa que agredir o outro verbalmente, tá? Disse Jesus que vai causar problemas no sistema e essa pessoa vai ser prejudicada no final de tudo, né? É principalmente ela que é a mais prejudicada. Então isso é um princípio, tá? Diferente de moral, né? Moral pode ser local, mas este princípio, tá? Da palavra, que quando proferida de forma negativa, agride o próximo e assim também agride a si mesmo, porque tudo é um sistema, tá? Então a quebra de princípios provoca na quebra das pessoas que quebram esse princípio, ok? Então nós percebemos que existe no mundo pessoas que têm moral e têm ética. A existência de seres inteligentes. O homem é um ser inteligente com possibilidades reais de fracassar ou ter êxito. Veja, meu irmão, minha irmã, estamos vendo do deísmo, tá? Então o deísmo não acredita num Deus pessoal. E nós estamos vendo que nós, seres humanos, somos seres pessoais, inteligentes, com possibilidades reais de fracassar ou ter êxito. Mas tem muita coisa que foge ao nosso controle. É aí que é de necessidade absoluta a revelação especial, ou seja, a direção de Deus. Então, por mais que nós sejamos inteligentes, tá? Existe na vida momentos onde nós de fato não sabemos como tomar a decisão, porque nós não sabemos o futuro. Mas podemos agora, como nós sabemos que existe um Deus que é inteligente igual a nós, porque é igual a nós, eu quero dizer que tem inteligência para se relacionar,
tá? Deus não é meramente um Deus que criou a humanidade e deixou aí, né, jogados, como diz assim, vamos ver o que vai dar, tá? Não, tá? Deus é um Deus que se relaciona e por isso mesmo ele fez, tá? É o ser humano com inteligência, ok? Agora vamos ver o panteísmo. O que é panteísmo? Deus é inteligente, produz estados conscientes, Deus é onipresente e o Criador é distinto da sua criatura. Panteísmo. Segundo o panteísmo, não existe qualquer Deus pessoal distinta da criação. Não há distinção entre Deus e a criação no que diz respeito à essência ou substância. Veja, a palavra panteísmo vem de duas palavrinhas gregas. Pan, que é tudo, e theos, né? E theos, que é Deus em si. Ou seja, para o panteísmo, tudo é Deus, né? Não há distinção entre Deus e a criação. Bom, vamos entender. Se Deus é inteligente e produziu estados conscientes, né? Vamos pensar um pouco, né? O panteísmo afirma que Deus não pode ser entendido de maneira intelectual. Agora a pergunta é, então por que existem seres dotados de inteligência? Se esse Deus não pode ser entendido, por que Deus nos deu entendimento? Não seria para estabelecer comunicação entre o Criador e as suas criaturas? Se Deus nos deu inteligência, será que não é para isso? Para que nós possamos buscar compreender Deus e Deus ser compreendido por nós, mesmo que seja limitadamente? Então, o fato de nós termos inteligência, tá, nos faz entender que também Deus é um ser inteligente e quer se relacionar conosco. Tá? É diferente meramente uma criação. Veja, Deus é onipresente. Onipresença significa que Deus está em todo lugar. A sua presença é pessoal, em todo lugar e em todos os tempos ao mesmo tempo. Vamos explicar de novo. A sua presença é pessoal, ou seja, Deus pode conversar pessoalmente, tá, com os 7 bilhões de pessoas que estão no planeta Terra, em todos os lugares. Deus pode conversar pessoalmente com eles ao mesmo tempo, em todos os tempos. Tá? Ou seja, Deus é capaz. Tá? Isso que envolve onipresença de Deus. Deus está aí com você, onde você está neste momento, pronto a atender você pessoalmente, e Deus está aqui comigo também para me atender pessoalmente e ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, a onipresença, tá, justamente nos mostra a diferença do panteísmo, que o panteísmo ele não crê num Deus pessoal, tá? Mas a onipresença nos mostra que Deus é um ser pessoal. O Criador é distinto da sua criatura. Veja, a criação não pode ser o Criador. O universo que é renovado não pode se confundir com o renovador. Tá? Eu coloquei como, é com o, tá? Renovador. Veja, o panteísmo prega ou ensina, né, que a criatura e o Criador não têm distinção, os dois são a mesma coisa. Mas é uma forma tão simples de entender. Veja, eu coloquei aqui Steve Jobs, né? Ele apresentando o iPhone 4 em 2010. Agora a pergunta é, Steve Jobs é o iPhone? Claro que não. Né? O iPhone é uma criação dele, é uma idealização dele. Né? E o iPhone é o aparelho e ele é o criador desse aparelho. Tá? É claro, nós estamos falando de questão comparativa bem limitada, tá? Mas quando nós falamos da criação do universo, tá? Existe um Criador que é assim também separado da sua criação. Mesmo que nessa criação esteja marcadas, né, visíveis a inteligência desse Criador, todavia, tá?
não é a mesma coisa criatura, criação, ou criação e criador, né? Então, eu disse mais uma vez, voltando para Steve Jobs, tá? Quando você vê o iPhone, você vê a inteligência que o Steve Jobs tinha, tá? Então, quando nós pensamos em Deus e a criação, tá? Na criação vemos como Deus realmente é um ser extremamente inteligente. Teísmo cristão é a pessoa de Deus, teísmo cristão e o ser humano, e teísmo cristão é a revelação de Deus aos homens. O que é teísmo? O teísmo assevera que existe um Deus pessoal que está além do universo, porém age no mesmo universo. Deus existe além e dentro do mundo, tá? Então, o conceito de teísmo, ele se apoia nesses dois pontos. O Deus que é pessoal, tá? E, ao mesmo tempo que está no além, está aqui também. Ou seja, um Deus que preenche o tempo e espaço e trata pessoalmente as pessoas. O teísmo cristão é a pessoa de Deus. O teísmo cristão acredita que de forma trinitária de monoteísmo, ou seja, Deus tem 3 centros de personalidades, Pai, Filho e Espírito Santo, numa unidade monoteísta perfeita chamada Trindade. Existem muitos versículos que nos provam isso, tá? Mas vamos falar só de Gênesis 1, quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando diz no princípio criou Deus, essa palavra Deus está no hebraico Elohim, tá? Elohim, aliás, Elohim, né? É deuses, tá? É o plural de Eloá, que é Deus. Então, quando diz no princípio criou deuses, seria a tradução literal aí, mostrando o que? O plural, tá? Então, no Antigo Testamento, Deus não se mostra como o Deus que tem as 3 pessoas em si, por causa de que as pessoas daquele período são tendenciosas ao politeísmo, à idolatria. Então Deus se revela aos poucos em sua forma trinitariana durante todo o desenvolvimento da sua revelação nas Escrituras. Teísmo cristão e o ser humano. Cremos o quê? O que se acredita no teísmo cristão, que é a nossa crença, tá? A humanidade teve um princípio no tempo. Então, se crê que nós, como seres humanos, tivemos um princípio. Outra questão, que o ser humano foi feito à imagem de Deus. Ou seja, nós carregamos as características de Deus, tá? Características em questão, que somos seres inteligentes, tá? Que temos espírito, tá? Então essas são as semelhanças, tá? Não se diz semelhanças físicas, mas semelhanças, tá? Em caráter essencial. Cada criatura criada, aliás, cada pessoa foi criada para ser imortal. Ou seja, imortal a nossa alma, no caso, o nosso espírito, né? Quando nós morremos, se separa do corpo, mas vai chegar um momento que hão de voltar a unir-se, tá? E dependendo que a pessoa que fez o bem vai para a vida eterna com Deus, para a pessoa que fez o mal vai para sofrimento eterno, mas que é eterno, tá? A princípio foi criada, o ser humano, a humanidade foi criada para ser imortal, mas pecou e gerou essa consequência. A humanidade tem liberdade de escolha. Tá? Isso ficou bem claro no jardim, né? E até hoje, tá? Se fica com essa liberdade de escolha. É um ser moral, tá? Isto é, o ser humano, querendo ou não, discerne o bem e o mal. Ele pode não praticar o bem, tá? Mas que discerne, ele enxerga, ele entende, tá? Ele sabe disso. Também precisa de uma revelação específica da parte de Deus, tá? O nosso sentido moral não nos dá toda a direção plena, às vezes o coração nos engana. Então aí precisamos de uma revelação específica da parte de Deus, que seria a Bíblia Sagrada. O teísmo cristão é a revelação de Deus aos homens.
Veja, tanto a Bíblia, que é a revelação especial, como a natureza, que é a revelação geral, são revelações de Deus aos homens. Tá? Então, são duas revelações principais, que são a revelação especial, que é a Bíblia Sagrada, e a revelação geral, que é a natureza. Veja que ambas se complementam. Quando nós olhamos para a natureza, vemos a perfeição que existe nos detalhes, por exemplo, de uma flor, do pavão, da borboleta. Veja como tem detalhes. Tá? Então, essas estruturas, tá, dessa beleza nos mostram que existe um ser, tá, que realmente é todo poderoso, que tem capricho nessas criações. Tá? Isso nos mostra a parte externa, vamos dizer. Tá? Agora a Bíblia nos mostra a vontade, o desejo, o pensamento de Deus para cada um. Ambas se complementam. Bom, nós vimos, meus amados, que a Bíblia afirma que Deus, além de criar todas as coisas, sustenta e renova a criação. Sua existência independe da criação. Ou seja, Deus tem uma existência independente. E fez o ser humano para que se relacione com ele. Senão, não teria dado a inteligência, para este ser humano. Amém? Deus abençoe. Nós entendemos como é Deus para o deísmo. Estudamos a definição de Deus conforme o panteísmo. E aprendemos, tá, como o teísmo define. Então, resumindo para você, tá, o deísmo, tá, afirma, a existência de Deus como exigência da razão, tá? Ou seja, é um Deus distante, não se revela para o homem. Já o panteísmo mistura tudo, a criatura é criador. Tá? E nós cremos no teísmo, tá, que quer dizer que existe um Deus pessoal para cada um e que preenche todo o tempo e todo o espaço com sua onipresença. Amém? Deus abençoe, muito obrigado por ter participado. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, abençoe vidas, a paz do Senhor Jesus.